Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Só é amado quem entendeu o que é o amor. E Jesus, nesta terra, fez discípulos, ensinou, transferiu vida, amou as pessoas. E houve um discípulo que a Bíblia destacou como o discípulo amado. E eu entendo que foi aquele que entendeu o que foi o amor de Jesus. Não que os outros não tenham entendido, mas houve algo que destacou na vida dele, o apóstolo João. E existem detalhes na história dele que nos ensina muito, principalmente sobre a relação entre o cumprimento da Escritura e o amor. E se você ler atentamente os 4 evangelhos de Jesus segundo os discípulos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que sempre os discípulos narravam que Jesus fez algo ou aconteceu algo com ele para que se cumprisse as Escrituras, deixando claro praticamente 2 coisas. Primeira, a Bíblia é um livro de promessas. E segundo, Jesus é o cumprimento dessas promessas. E uma das maiores promessas é o amor de Deus por nós, por mim e por você. Eu quero falar com você hoje sobre isso, sobre como ser um discípulo amado e paciente, como João. Como perseverar até o fim e alcançar as promessas. Discípulos amados é o título dessa mensagem de hoje. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: faça parte do cumprimento das promessas. Há algo muito interessante no ciclo mais interno ali de Jesus, na intimidade, no cotidiano de Jesus, especialmente nos momentos finais antes da crucificação. Veja o que diz João, capítulo 19, verso 25 ao 27. João, capítulo 19, verso 25 ao 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Esses foram os minutos finais da vida de Jesus na terra. E ali junto à cruz estava a mãe de Jesus, Maria, e o seu discípulo João, o apóstolo João, discípulo do amor. E Jesus olha para sua mãe antes de morrer e diz: Mãe, esse é o seu filho. E diz para João: Eis aí a sua mãe. O costume da época era que no caso que uma mulher fosse viúva, uma viúva perdesse o filho mais velho, o outro mais velho que ficasse deveria cuidar da mãe. A Bíblia em determinado momento não fala mais de José, o pai terreno de Jesus, nos dando a entender, a cogitar o fato de que Maria, naquela altura da vida, era viúva. E então Jesus comissiona João para cuidar da sua mãe. E a partir daquele momento, João leva Maria para casa, evitando que ela veja a morte de Jesus, sabe? Mas há algo que chama a minha atenção nesse fato. Os outros 3 evangelhos não contam essa parte, só João, o discípulo amado, conta isso. E a crucificação em si é profetizada muito forte, claramente, no livro de Isaías, há nos Salmos também, mas Isaías fala muito sobre isso. E vendo que os discípulos sabiam e escreveram várias vezes que Jesus fazia as coisas para que se cumprisse as Escrituras, eles sabiam muito bem qual era a fundamentação, qual era a promessa para aquele momento, que Jesus iria sofrer. E há algo em Isaías 53 que casa perfeitamente com esse momento. Isaías 53, versos 7 e 8, que diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Estava falando da morte, da crucificação de Jesus. No verso 7 diz: E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? É como se João estivesse olhando para Jesus ali na cruz, vendo ele passar por tudo aquilo que estava escrito e se lembrando do que havia sido dito pelo profeta Isaías e de outras passagens. Vendo ele sendo levado como ovelha ao matadouro sem se defender.
e lembrando do trecho das Escrituras, e lembrasse exatamente desse trecho, e quando ali estava do lado de Maria, certamente a consolando, a fortalecendo, certamente em lágrimas, e Jesus olha para ele e dá a resposta que o profeta Isaías fez, da pergunta que o profeta Isaías fez: quem se preocupou com a minha linhagem? Sabe, é como se Jesus tivesse dito: é você, João, você que se preocupou com quem cuidou de mim aqui na terra desde que eu era bebê. E agora que a minha missão aqui foi cumprida, console ela. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? A linhagem de Jesus era Maria, que estava ali. E João preocupou com ela. Nós aprendemos muito com isso, mas há algo muito forte e profundo para guardarmos no nosso coração. Só quem persevera com Jesus até o fim tem autoridade para viver as promessas das Escrituras. Jesus olhou para João e viu nele as Escrituras se cumprindo e deu autoridade para ele viver as promessas aqui, cumprir, sabe? Nós temos que olhar para a Bíblia como um livro de promessas e para Jesus como o cumprimento delas. E João perseverou e foi paciente até ali e fez parte do cumprimento de algo que estava nas Escrituras. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração: seja paciente e mantenha os olhos na eternidade. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O apóstolo João experimentou a perseverança ali, na pele, na carne, até o fim. Ele viu o fim, mas viu que não era o fim. Você entende? Ele viu o fim, mas viu que não era o fim. E só quem compreende a eternidade sabe que tudo que passamos aqui não é o fim, é o meio. É o meio pelo qual Deus nos molda, nos fortalece, nos ensina, e nós precisamos nos alegrar na perseverança, na esperança da vida eterna, ser pacientes. Eu já imagino João consolando Maria, voltando com ela para casa e falando: Maria, não é o fim, é o cumprimento das Escrituras, mas tem mais, e ele não vai parar aqui, isso não vai parar naquela cruz, você entende isso? E para perseverarmos só há um caminho: alegrar na esperança. E isso exige de nós esforço, dedicação, continuidade. Fazer o correto exige de nós esforço. O incorreto nasce do desleixo. Então tem que haver um esforço da nossa parte. Sabe, ser pacientes na tribulação é reaprender a como agir e como reagir. Porque paciência não é esperar, é ter uma boa atitude enquanto se espera. Sabe, o que aqueles discípulos pensaram, fizeram enquanto esperavam, sabe, Jesus? A tribulação aqui, nos originais do grego, significa o ato de prensar, de estar sob pressão, sabe? As aflições da vida, os dilemas, as crises têm o poder de nos pressionar, mas é aí que Deus nos molda. E os discípulos experimentaram isso, especialmente João. E o que significa ser pacientes? Do grego, o uponema tem um sentido de perseverar, permanecer, não se retirar ou fugir. E João foi paciente, ele não se retirou. Isso é uma característica de um discípulo amado. Um discípulo amado, ele sabe ser paciente. Ele sabe ter uma boa atitude enquanto se espera. Ele não se retira, ele não foge, ele permanece. Então deixa eu clarear para você. A Bíblia está dizendo assim: ei, seja alegre, não murmure, não reclame enquanto as coisas não acontecem. Não fuja, essa situação está vindo na sua vida. Vai doer, vai te pressionar, mas não fuja, permaneça, pois é a partir dela que será extraído o melhor de você. E João experimentou isso. Você entende? E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? João fez parte de um trecho das Escrituras, a qual ninguém mais fez. O convite aqui não é para sermos super-humanos, mas para sermos pacientes, não fugir, ser resistentes, não retrair, não voltar atrás, porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos os que avançam para a promessa. Então entenda algo: ninguém vence uma pessoa paciente. E quais são as características de uma pessoa paciente? Eu separei 7 para você. A primeira, uma pessoa paciente, ela tem um controle emocional. Ela não reage no impulso, porque ela sabe lidar com o que ela está sentindo. Segunda característica, ela sabe esperar o tempo certo. Ela tem consciência dos processos. Nada é do dia para a noite. Terceira característica, ela ouve mais do que fala. Ela sabe escutar, porque ela sabe que aprende mais quando escuta do que quando fala. Quarta característica, tem resiliência.
mesmo frustrada, ela consegue voltar ao estado normal. 5. Característica número 5, ela responde com calma. Mesmo em situações tensas, ela responde com equilíbrio. 6ª característica, ela tem constância. Mesmo sem resultados imediatos, ela decide continuar. 7ª característica, confiança em Deus. Ela confia que Deus fará e fará o melhor. Você entende isso? João perseverou até o fim, porque ele viu que aquilo não era o fim. Ele foi paciente, confiante e resiliente. Então entenda algo. A paciência é o fruto de uma alma que aprendeu a confiar em Deus. A paciência é o fruto de uma alma que aprendeu a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus, descanse nele. 3ª e última chave para encerrarmos. Persevere até o fim. Perseverar é a capacidade de permanecer firme em um propósito, mesmo diante das dificuldades. E se a Bíblia nos orienta a perseverar em oração, é porque Deus já sabia que iríamos enfrentar desafios para que viéssemos a parar no meio do caminho. E a oração, então, é o combustível para podermos continuar. A oração é a respiração da alma. Não é um monólogo onde você fala, mas é um lugar de momento de encontro com Deus. E a minha e a sua alma precisa disso. Ela precisa se conectar com Deus. A Bíblia nos orienta a perseverarmos em várias coisas, como na palavra, medite na palavra dia e noite, perseverar em fazer o bem, perseverar na fé, sabe? E como eu disse, se a Bíblia disse para perseverarmos, é porque Deus sabe e sabia que iríamos encontrar resistências para pararmos. Então tente começar a ler a Bíblia diariamente, sabe? Você vai ver que você vai ter sono, o celular vai te atrair, você vai parar de orar, você vai parar de ler a Bíblia para mexer no celular, no Instagram, no YouTube, eu não sei. Sabe? É como se tudo do mundo fosse atrair você, sabe? A oração vai te colocar no céu. Essa é a diferença. E vai precisar esforço. Vai precisar um esforço de você para perseverar nas coisas de Deus. Mas há uma chave que poucas pessoas se atentam a ela. Antes de uma pessoa desistir de algo, ela se desinteressa gradativamente, aos poucos, até que aquilo já não faça mais sentido para ela e ela desiste. Isso acontece com casamentos, na vida profissional, em todas as áreas da sua vida. Então analise em que áreas você já não está mais tão interessado assim. Talvez é em Deus. Você já não tem mais vontade de orar, de ler a Bíblia, de escutar uma mensagem. Você já começou a se desinteressar e cria um alerta dentro de você. Porque a desistência nasce do desinteresse. Mas nós não podemos desinteressar de Deus e desistir de Deus. Talvez você já tenha desistido de muitas coisas na vida. Eu também, eu sei o que é isso, já desisti de várias. Mas eu decidi não desistir de Deus. E diariamente eu faço essa decisão. Sou eu quem preciso dele, não é o contrário. Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, continue, persevere até o fim. Essa é uma característica de um discípulo amado. Persevere. Já falamos aqui algumas vezes, e como disse Charles Spurgeon, pela perseverança, o caracol chegou à arca. Você consegue imaginar o caracol chegando na arca? Não foi a velocidade, foi a perseverança. Entenda isso. A caminhada cristã não tem um cronômetro, não tem um radar de velocidade. Ela tem um alvo, ela tem um destino. Importa é chegar lá, é alcançar a linha de chegada, é acabar bem, não começar, mas terminar a corrida. E só termina a corrida quem entendeu o que é ser um discípulo amado. E só entende o que é ser amado quem entendeu o que de fato é amor. Amém? Quero orar pela sua casa, pela sua vida. Se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor derrame sobre ela, Pai, o teu amor, a tua graça, a tua sabedoria, a tua bondade, Pai. Dê a ela discernimento das fases, dê a ela discernimento da tua vontade, da tua direção, Pai. Console ela naquilo que ela precisa ser consolado. Fortaleça onde ela precisa ser fortalecida. Abra as portas corretas na vida dela, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Tenha um dia abençoado. E se você lembrou de alguém,
compartilha com essa pessoa, deixa o rio correr através da sua vida. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.